Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Home Point. Esse episódio nós estamos com um convidado, é o nosso oitavo episódio, né? E sobre um assunto, gente, um assunto que gera muita curiosidade. Nós que somos do mercado de consórcio, a gente lida muito com imóveis, sempre tem uma curiosidade. E sobre qual que é o assunto, Sandro, hoje? Leilões. Você que sempre se perguntou como investir, qual é a forma certa? Nós estamos aqui com um especialista que vai ajudar você a saber tudo sobre leilões. Seja A muito pr- bem-vindo, Vladimir. Obrigado. É o nosso Home Point. Vladimir é um amigo, empresário, a gente sempre está juntos no nosso grupo de empresários. E desde que a gente se conheceu, eu sempre tinha curiosidades e sempre quis conhecer mais sobre o mercado de leilões, não só eu, mas como vários dos meus clientes, os clientes do Sandro. E hoje o Vladimir vai trazer aqui vários aspectos assim no detalhe sobre esse mercado. E Vladimir, conta um pouquinho para o nosso público quem é você, se apresente e fica à vontade. Meu nome é Vladimir Lamas, eu sou administrador de formação, trabalhei durante 35 anos no Porto de Santos, também sou corretor de imóveis, tive uma passagem tive um período como perito judicial, foi onde eu comecei a desenvolver interesse pelas causas judiciais, porque eu tinha que fazer análise de contrato, muitas vezes, fazer perícia contábil. Então, isso despertou em mim assim, o interesse de atuar um pouco mais nessa parte jurídica, embora eu não tenha formação não seja advogado formado, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma certa facilidade. E no leilão de imóveis, eu encontrei um setor onde eu posso desenvolver os meus conhecimentos e habilidades de uma maneira natural. E o leilão de imóveis é algo apaixonante. Toda vez que eu vou participar de um leilão, é uma injeção de adrenalina na veia. O Né? pessoal Então, fica a gente naquela fica. expectativa. Eu tenho muita satisfação em poder atuar nessa área, né? Caramba, que legal, hein? Uma experiência muito boa aí para trazer para o Porque nosso aqui ele, público, como né? ele mesmo falou, ele tem a expertise do corretor, que é lidar com o cliente, é ter aquela olhar clínico do que o mercado realmente tem de valorização dos imóveis, né? Sim, justamente. E também a questão da engenharia em si, né? Do processo, saber olhar os contratos, né? Que é a questão da administração também de empresas, né? Então, acho que é bom a gente já partir para dentro de algumas perguntas específicas, né? Uhum. Tenho certeza que vocês aí estão ansiosos para saber detalhes. E aí, Vladimir, na sua visão, quando a gente fala de leilões, quais são os maiores erros ou expectativas, né? Que as pessoas elas acabam encontrando no processo de um leilão? O leilão, né, embora seja algo apaixonante, ele exige muita atenção. Né? Então, os principais erros que se comete num leilão é a falta de conhecimento. Às vezes as pessoas elas estão procurando um imóvel mais barato, elas estão com pouca capacidade financeira para adquirir um imóvel novo, tudinho, e elas olham para esse mercado de leilão e elas acham que ali elas vão encontrar a oportunidade que elas desejam. E de fato, isso é possível. Mas o leilão, se você não tiver um conhecimento, se você não tiver alguém que possa te assessorar, você acaba, ao invés de satisfazendo um desejo, você acaba trazendo para junto de você um pesadelo. Porque o que acontece? Você tem vários detalhes que você tem que observar. Né? Por exemplo, existe um termo que se chama due diligence. O que é isso? É a análise completa do imóvel. Ali você vai fazer a diligência. O que é a diligência? É a visita no local. Às vezes você não tem condições de visitar o imóvel, porque o imóvel de leilão não é possível visitar. Mas você pode ver o local onde ele está, você pode fazer uma verificação se o imóvel está ocupado nessa diligência. São detalhes que às vezes as pessoas desconhecem e acaba sendo fundamental para você fazer uma boa arrematação. A empolgação ela é o maior problema que existe para uma pessoa que não conhece
desse mercado. Uhum. Porque ela se empolga achando que vai comprar barato e ela quer porque quer e ela entra de qualquer maneira, né? Eu vou lá dar um lance, eu vou sair vitorioso, Vou ter um vou ter um imóvel. imóvel e às vezes acaba adquirindo uma tremenda dor de cabeça e aí depois, por conta dessa frustração, aí o mercado de leilão se torna o pior do mundo. Quando não é A verdade. gente conhece bem essas coisas, né, Sandra? Verdade. E um ponto que eu acho que é importante salientar, porque às vezes a gente fala muito de leilão, mas tem muita gente que é muito leiga, não entende nada de leilão. E aí, na sua visão, né, de uma pessoa especialista, coloca de uma forma simples como é que um imóvel chega a ir para um leilão? Como é que funciona essa questão de um imóvel estar lá no leilão? O leilão ele tem várias modalidades, mas as principais são a extrajudicial e a judicial. Quando se trata de leilão judicial, o próprio nome já diz, ele vem pela justiça comum, ou pela justiça civil, ou pela trabalhista, ou pela federal, mas é via judiciário. O leilão ele acontece geralmente por dívida trabalhista, seja dívida condominial, seja dívida entre partes, né? Então, de repente, eu tomo um dinheiro emprestado com você, eu tenho que te pagar, né? Ou você fez um serviço para mim, eu tenho que te pagar, eu não efetuo o pagamento, você vai entrar num pedido, você vai entrar com uma cobrança judicial e o juiz, depois das verificações todinha, ele encontra um imóvel no meu nome e fala, não, então eu vou leiloar o seu imóvel para pagamento dessa dívida. Existem outros, falta de pagamento de IPTU, dívida ativa, no caso, seja municipal, estadual, federal, também pode provocar o leilão. Geralmente, quem tem o seu imóvel leiloado, né, ele sabe disso, porque existe toda uma tramitação de Sim, documentos. não é do nada, né? Não é do dia para a noite que alguém vem bater na tua porta e falar, olha, teu imóvel está indo para leilão. Não, existe toda uma tramitação. Já o extrajudicial é um pouco mais rápido do que o judicial, porque geralmente no judicial, às vezes o processo ele se arrasta por 3, 4, 5 anos, tá? Até chegar num leilão. Eu já peguei processos que, recentemente, peguei um processo judicial que ele começou em 2010 e foi para leilão agora. Olha só. Então vê o tempo que ele foi se arrastando, né? Então ele foi para leilão agora. Mas o extrajudicial, por exemplo, já geralmente é por falta de pagamento do financiamento. Então, o que acontece? Também da mesma forma, o extrajudicial, o banco, o que ele faz? Ele entra em contato com a parte deixa de pagar, a alienação fiduciária, né? Porque tem a legislação fiduciária. Essa legislação ela permite que o financiador ele possa, depois de 3 meses sem pagamento, ele pode retomar o imóvel para poder colocar em leilão para satisfazer a dívida que existe. E por isso que também os valores dos imóveis que vai para leilão é sempre bem abaixo, né? Todos os imóveis que vão para leilão, eles vão numa condição chamada ad corpus. Significa que é no estado que ele tiver. Então, já teve caso do imóvel para leilão e quando o arrematante foi olhar o imóvel, ele estava em perfeito estado, estava inclusive com móvel planejado, tudinho, né? Então estava excelente. Mas também já teve caso do arrematante, quando abriu a porta do imóvel, estava detonado, né? Ia ter que fazer uma reforma, tudinho. Então, quer dizer, é ad corpus. Por isso que eles dizem o seguinte, que eles já barateiam o valor, que é justamente para compensar uma reforma que tenha que ser feita. Geralmente, as pessoas, elas salientam, né, que são imóveis de valores menores, né, que as pessoas que estão vendendo, às vezes, estão no imóvel ainda, e aí por isso que é importantíssimo a gente ter, vamos dizer, uma assessoria. O maior medo que hoje influencia as pessoas com relação ao leilão de imóveis é a desocupação do imóvel. Quando eu às vezes vou conversar com algum cliente, explicar alguma coisa, a primeira pergunta que eles fazem, ou então às vezes eles estão perguntando, quando eles falam, mas o meu problema é que na hora de desocupar não consigo, tudo. Então esse é um receio que é normal, natural, porque a pessoa não conhece. Só que aí nós temos que nos apoiar na estatística. 80% dos imóveis que são arrematados, que estão indo para leilão, depois da arrematação, eles saem de maneira amistosa. A pessoa ela sabe que ela está pegando imóvel.
ela já tem consciência de que está indo para o leilão. Quando eu arrematei meu primeiro imóvel, aquele imóvel já tinha ido 4 vezes. Eu acabei rematando aquele imóvel sem imaginar que estava ocupado, mas estava. E aí o que eu fiz? Quando eu fui conversar com a moradora, ela falou o seguinte: não, mas eu sabia que eu ia perder o imóvel, eu só estava esperando alguém chegar e informar que tinha arrematado. Olha só. Já está tudo tranquilo, eu só estava ficando aqui até alguém vir falar comigo. Que no universo do leilão, ele tem alguns custos que não devem ser vistos como custo, como despesa, mas sim como investimento. Um investimento que é muito interessante, até para facilitar a desocupação, é você se dispor a bancar a mudança. Então você contrata, quanto que é? 500, R$1.000? Não, eu pago, não tem problema, você não vai ter despesa para sair, nem nada, entendeu? Então é uma forma de você ajudar, inclusive até tranquilizar a pessoa, porque às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para fazer a mudança, e Dependendo ela da sabe situação, isso. né? E aí você vai me perguntar assim, tá, você falou que 80% sai na conversa, e os outros 20%? Nesses 20% que sobram, nós podemos dizer também que 80%, tá, desse pessoal, eles saem quando recebem a notificação extrajudicial. O que é a notificação extrajudicial? É um documento que você encaminha para a pessoa que está lá, para o morador, informando que você arrematou e você dá um prazo de 30, 40, 50 dias para ele sair daquele imóvel, desocupá-lo, porque você é o novo proprietário. E você menciona na notificação que caso ele não saia, ele vai pagar, de acordo com o que a lei permite, o valor equivalente a 1% do valor da arrematação do imóvel, tá? Porque é como se fosse um aluguel. Sim. Então ele vai te pagar mensalmente 1% do valor da arrematação do imóvel. Só que tem um detalhe: não é da data que ele recebeu a notificação, mas é da data que o imóvel foi consolidado. Que arrematou. Não, consolidado. De repente o imóvel foi consolidado há 6 meses atrás, então ele já tem 6 meses de vida contigo. Olha, isso é uma informação que eu Então não a pessoa imaginava. olha aquilo ali, poxa, já estou devendo 6 meses, quer dizer, se eu não sair eu vou ter que pagar, então é mais fácil eu sair do que arcar com isso aí. Porque senão eu vou ter que entrar em outra situação semelhante. Isso. Então, o que acontece? Aí, quando ele recebe a notificação, aí você entra no processo de diálogo de novo, tudinho, quando ele se demonstra interessado. Mas tem o percentual que é o risco do negócio, né? Mas é bem menor do que as pessoas falam. O que né? as pessoas às vezes imaginam Isso. se prendem a fazer uma operação. E a emissão na posse é um instrumento que o oficial de justiça ele leva a emissão na posse para o morador e estabelece uma data de saída. Caso essa data não seja cumprida, ele retorna já com o uso de força policial. Porque aí já vem o carrinho de mudança, tudinho, e eles vão sair na marra. Entendi. Entendeu? Então, que é o despejo, propriamente dito, né? E eu sei de um caso de uma pessoa que aparentemente, inclusive, era uma pessoa bem financeiramente, mas teve o seu imóvel leiloado, foi arrematado e ela criou um problema até o dia de saída, que teve que sair com o uso da força policial, tudinho. Então, mas é um caso que você vê em milhares de casos, né? Uma situação dessa é uma situação já extremada, né? E ela não pode servir como regra. A regra é o quê? É a desocupação amistosa. Eu estava analisando um imóvel e esse imóvel, no processo dele, dizia que tinha uma pessoa, que o proprietário do imóvel era um senhor idoso, acamado. Vinha dentro do processo essas informações. E eu falei, poxa, isso aqui vai ser complicado. Aí eu fiquei analisando tudinho e eu percebi no próprio processo que existiam ali algumas possibilidades. Uma delas é de que ele já não estivesse mais no apartamento. Mas como é que eu conseguiria verificar, ter certeza? Indo no local, que é a questão da diligência, a importância da diligência. E eu fui, toquei no apartamento da síndica, e a síndica ela falou assim, não, esse imóvel, eu falei, esse senhor ele é uma pessoa acamada? Não, é um senhor de idade, realmente ele está de cama, mas ele já não está aqui já há quase um ano. Só quem fica aqui é o filho dele, é um jovem que inclusive não trabalha, tudinho, mas ele fica, é ele quem fica aqui. Eu falei, e esse senhor, ele é vivo ainda? Não, ele está vivo, mas ele está morando com as filhas e as filhas não querem que ele volte mais para cá. Ele sabe que está indo para leilão,
tudinho, né? E ele só está aguardando alguém arrematar para sair. Falei, muito obrigado pela informação. Com essa informação, eu já voltei para o escritório com outra mentalidade. Opa, sabendo Aquele que... receio que eu tinha de talvez tornar inviável, já passou a ter uma viabilidade. Então, aí o que eu fiz? Já aproveitei, fui fazer análise de mercado, porque tudo isso é importante. Porque participar do leilão em si é uma beleza, é adrenalina na veia, como eu falei, né? Mas se você não tiver os devidos cuidados, isso pode se tornar um transtorno, uma tormenta. Então, aí você tem que pesar várias coisas, não apenas, vamos dizer assim, a emoção de participar, mas você tem que pensar na entrada, você tem que pensar no decorrer e você tem que pensar na saída. O que é a entrada? É quando você decide participar. Você pensa em participar. Então, você contrata uma empresa, essa empresa vai fazer as análises, depois tem a fase de arrematação, que é o momento da adrenalina, que você vai para o leilão, você propriamente dito, vai mandando os lances, tudo, mas você tem que ter um estudo já preparado para saber qual é o teu limite. E nesse caso, dessa análise prévia, você faz? Faço, Então, faço. A gente faz análise completa. Né? Nós fazemos desde a busca de oportunidades até a entrega da chave. É como eu falei, né? Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, até porque você está lidando com o dinheiro dos outros, das pessoas. Você está lidando com sonhos. Muitas vezes é o sonho da pessoa. Por isso que tem que ter muita responsabilidade. E a pessoa querer fazer sem preparo, ela vai, sabe, ela vai assumir para si um risco muito grande de ter um insucesso. Ela pode até arrematar, mas corre o risco de ter problemas por falta de conhecimento, de detalhes, de um detalhamento na análise. Por exemplo, eu peguei um processo, era um imóvel, ele tinha 4 processos pendurados nele, e ainda, por fim, eu encontrei um inventário. Eita! E tinha uma menor. Então, isso já poderia criar um problema. Vale a pena você, dependendo do imóvel, lógico, por isso que eu estou falando, é o custo-benefício. Se for um imóvel que realmente possa te garantir um retorno extremamente interessante, aí até vale a pena você aprofundar um pouco mais. Agora, do contrário, um retorno que você vai ter, mas que não é algo assim tão estrondoso, tem imóvel, como eu digo, tem leilão todo dia. Porque o que acontece? Também tem esse detalhe. Eu sou administrador de imóveis e sou corretor. Mas, enquanto estiver na esfera extrajudicial, ou seja, que não exija a necessidade de peticionamento ao juízo, eu posso fazer. Agora, no momento que houver necessidade, por exemplo, de uma emissão na posse, só quem pode peticionar é um advogado, porque ele tem um direito postulatório, eu não tenho. Então, o juiz nem vai considerar, eu não posso nem fazer a petição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu chamo o escritório parceiro que temos, e aí, olha, eu vou precisar fazer uma emissão na posse. Então, ele entra para poder fazer a parte jurídica. Dependendo da quantidade de gravames que houver, de pendências, vou usar esse termo, tá? Acaba ficando mais caro. O trabalho do advogado também acaba tornando inviável. Aí o custo-benefício ali da operação... Da operação. Então, aí às vezes você olha assim, você fala, não, sabe, é muito trabalho, né? Dependendo do imóvel. Vai ter esse trabalho todo no pós-arrematação, mas... E como é que foi a tua disputa? Você tinha um teto, você avançou aquele teto, e na hora que você está fazendo a viabilidade pela quantidade, porque você vai ter a matrícula na sua mão, você já vai olhar, aqui tem uma penhora, aqui tem outra penhora, aqui tem uma disponibilidade de bens, aqui tem cada um desses. Você vai ter que mandar o dinheiro, né? Vai ter um valor. Né? Então, o advogado pode até fazer um pacote lá, falar, olha, é X, mas de qualquer forma aquele X tem que entrar na viabilidade. Né? Então, aí você vai ter um custo. E aí você tem que ver o retorno do investimento, o chamado yield, né, que é o ROI ou o yield. Então você vai ver se realmente é o que você está esperando. Se está dentro daquilo que você quer, legal, vida que segue. Mas se já não tiver, aí às vezes é preferível você buscar uma outra oportunidade, porque as oportunidades elas surgem dia a dia. Hoje eu vou entrar no mercado e eu não encontro um imóvel que eu vou encontrar amanhã, porque entrou. Vai entrar amanhã, então, de repente, no dia seguinte, quando eu vou fazer uma nova garimpagem, opa, essa joia aqui no meio. Eu acho que, então, o principal é, primeiro, entender a necessidade do cliente. Né? O cliente chega em você e fala, olha, eu tenho até X... Nós temos que fazer um perfil, o ideal é esse, você faz um perfil.
Na área de vocês, no consórcio, eu acredito que seja a mesma coisa. Exato. Porque eu vou chegar lá cheio de vontade, cheio de sonho, imaginando muitas coisas que vocês vão falar, pô, peraí, Vladimir, se você está querendo dessa maneira, então nós vamos ter que buscar Isso. uma Sua outra... perninha vai até aqui, ou sua perna vai até lá. Isso. Então é a mesma coisa. Geralmente, quando o cliente ele está interessado, ele vai lá no escritório, a gente senta, eu tenho uma conversa com ele, eu vou analisando o perfil dele, vou confirmando aquilo que ele está falando. Bom, então tu quer um imóvel, 2 quartos, qual a tua disponibilidade de pagamento? Quais formas que existem? Então, o leilão judicial ele só permite a compra à vista ou parcelada. O parcelamento para o leilão judicial ele se dá da seguinte forma: você dá uma entrada com 25% do valor do imóvel e o restante você paga em 30 parcelas corrigidas mensalmente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então, isso aqui em São Paulo. Geralmente, eu vou usar o exemplo do imóvel que eu arrematei parcelado. Arrematei por R$80 mil, dei R$20 mil de entrada, né, mais os 5% do leiloeiro. A diferença de 60 mil, eu paguei em 30 parcelas de R$2 mil, que foram sendo corrigidas. Para você ter uma ideia, começou com 2 mil e quando eu terminei de pagar no 30º mês, estava 2.300 e... menos de 2.350. Quer dizer, não houve assim um aumento tão significativo. Drástico, E ao final do 30º mês, eu sou o dono, ninguém mais me enche a paciência, o imóvel é meu, posso vender, posso fazer, alugar, faço o que eu quiser. E eu estava fazendo uma conta aqui, por alto, então, por exemplo, um imóvel de 300 mil, que vai ser o valor lá para ser negociado, teria que ter 75 mil para poder... Se ele aceitar parcelamento, 75 mil de entrada e 30 parcelas de 7.500. Né? R$7.500. O dos 25%, você tira um zero, tu já tem o valor das prestações. Sim. Né? Das 30 prestações. Então, o que acontece? No caso do judicial, só tem essas duas formas. Né? E o extrajudicial, tem alguns bancos que aceitam financiamento também. Além do parcelamento, aceitam financiamento. Ou à vista, ou financia dentro das regras do sistema financeiro de habitação. Aí, no caso, o cliente ele tem como saber se ele tem aprovação ou não antecipada desse financiamento? Isso aí a gente faz. Nós temos correspondente bancário, então, dependendo do interesse do cliente, a gente faz pede a aprovação. Né? Aí tem as mesmas regras do financiamento, aprovação de crédito. E no caso, você falou judicial e extrajudicial. Quando falar administrativo, é o extrajudicial. Isso. Ah, tá. Aí seria Caixa Econômica. Bancos, né? Isso, de bancos. Exatamente. Muito bom. Que eu acredito que hoje é o que tem muito no mercado, né? O extrajudicial, o domínio do mercado extrajudicial está com a Caixa. Né? A Caixa ela deve deter em torno de 75% ou 80% do mercado. Vladimir, eu quero participar de um leilão da Caixa Econômica. Tá. Aí, no caso, como é que é na prática? Você vai lá, ele manda cadastro para você entra no site da Caixa. Como é que funciona? Geralmente, a gente recebe muita indicação das pessoas, até mesmo antes delas nos procurarem para poder fazer a intermediação. Como é que funciona? Você está interessado em comprar um imóvel em leilão. Você vai entrar no site da Caixa, está lá busca de imóveis. Quando você vai olhando os imóveis, você vai encontrar, tem 5 modalidades a Caixa. Ela tem, hoje em dia já não tem mais tanto primeira e segunda praça, mas vamos falar, são 4, vamos falar em 4. Leilão único, licitação aberta, venda online e compra direta. O leilão único, ele engloba o leilão em primeira praça e segunda praça, que são os leilões pelo sistema financeiro de habitação, onde a primeira praça é considerado o valor da avaliação, então o imóvel ele vale 300 mil. Na segunda praça é considerado o valor da dívida, mais as despesas de consolidação, então vamos dizer que o valor da dívida ele esteja em 150 mil e que as despesas de consolidação
ficaram em torno de 30 mil. Então, ele vai estar sendo oferecido por 180 mil, tá certo? Então, tem um desconto aí de 40% já. E a licitação aberta também, ela vem vem apresentando esse valor de 180 mil. Essas 3 modalidades você só pode comprar através do leiloeiro oficial que a Caixa contrata para poder oferecer esses imóveis. Qual é o nosso papel? Porque a Caixa, eu vou fazer uma observação agora que é muito importante e é interessante. A Caixa, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existe o mercado imobiliário, ele não funciona sem a presença do corretor. Mercado imobiliário, você pode fazer, você se interessou por um imóvel, tudinho, pelo menos, o que acontece? Tem que ter a participação de um corretor para poder efetivar o negócio. E eu digo que a Caixa é a única que realmente tem essa mesma visão. Então, você não consegue negociar nenhum imóvel lá se não tiver a participação de uma imobiliária credenciada. No caso do leilão, com a participação do leiloeiro, nós só fazemos o papel de assessoria, como assessores. Então, eles só podem nos indicar como assessores. Então, é o que eles chamam de assessoramento. Então, o que nós vamos fazer? Depois que é feita a arrematação, né, nós recebemos a comunicação da aquisição do imóvel pelo leilão, tudinho. Então, nós vamos acompanhando a pessoa na parte de elaboração de contrato, no caso de compra e venda, né, a escritura, depois o registro. Então, nós fazemos o assessoramento. A pessoa que comprou através do leilão, ela vai ter que pagar os 5% do leiloeiro. O nosso trabalho, quem remunera é a Caixa, tá? De assessoramento. Se você comprar o imóvel pela modalidade de venda online e compra direta, você não paga o leiloeiro. Qual a diferença da venda online para a compra direta? É que na venda online é como se fosse um leilão. Eles colocam um cronômetro, então vamos supor, você tem 3 dias para apresentar a tua proposta. Se naquele período dos 3 dias você apresentar a tua proposta e alguém se interessar, você começa a entrar numa disputa direta com essa pessoa. Então você dá um lance, ele dá outro dia, e aí quem der o lance maior vai levar. Só que não tem, aí já é uma disputa direta entre os proponentes, entre os interessados, sem a participação do leiloeiro. E aí, nesse caso, nós podemos ser indicados como intermediários. Quando a pessoa vai para uma venda online, pelo menos acontece na prática, as pessoas vão para a venda online ou compra direta, geralmente elas procuram um corretor para poder acompanhá-los. E onde é que você encontra esse corretor? O site disponibiliza uma lista com os corretores credenciados. Então, às vezes, eu estou no escritório, eu recebo um e-mail ou recebo um WhatsApp. Olha, eu estou procurando um imóvel assim, eu encontrei na Caixa e eu vi que você é credenciado, você pode nos auxiliar nisso aí? E eu entro no circuito e vamos desenrolando. Eu vou acompanhando. Às vezes, e aí o que acontece? É bom quando eles entram em contato antecipado, porque você ajuda eles até a montar a proposta. Às vezes a pessoa ela não sabe, ela vai direto e ela às vezes monta a proposta de forma errada. Coloca o valor maior. Então, acaba cometendo erros que poderiam ter sido evitados se já tivesse falado com a gente antecipadamente. Mas mesmo assim, né, de qualquer forma, ela pode fazer a aquisição e ela pode nos indicar como assessores. Só que qual é a diferença do assessoramento para a intermediação? Na intermediação, nós trabalhamos como corretores mesmo. Então, todo o suporte vai ser dado. Já como assessores, a gente só fica na orientação. Sim, nos bastidores, né? Só em orientação. Eu vou falar para você o que você tem que fazer e você vai lá e faz. E vira. Como corretor, não. Eu já vou ter uma participação maior, porque, afinal de contas, eu estou sendo remunerado como um corretor. Então, eu tenho que fazer o papel do corretor de fato. E quem nos remunera, tanto em todas essas modalidades, quem nos remunera é a Caixa. Então, para o cliente? Para o cliente, é mais vantajoso, eu acho, tanto ver comprar ou como na venda online ou na compra direta. Por quê? Porque ele não vai pagar os 5% do leiloeiro, ele não paga o nosso trabalho. Sim. Entendeu? Então, quem nos remunera é a Caixa. Então, eu acho que nesse aspecto, e eu valorizo muito a Caixa nesse sentido, porque ela me valoriza também. Sim. No momento que ela chega para ti, Sandro, tu entra lá no site, e aí você vai
você fala assim, não vou pegar corretor, não precisa, porque eu sei muito disso aqui, eu vou fazer sozinho. Não vou dar 6% para ele. Não vou, não. Porque ele nem sabe, não, né? nem ele vai dar, mas ele vai falar, não vou me preocupar, não falei com ninguém, então você vai chegar num momento da tua proposta que tu não consegue ir adiante se não tiver o corretor. Tá vendo? É o que a gente sempre fala, né, Sandro? Que estar com pessoas que já tiveram jornadas de sucesso faz muita diferença, ainda mais quando é profissional, né? A Caixa, você vai até um determinado ponto. Dali para frente você não consegue ir se não tiver um corretor. E isso é muito bom. Bom, por quê? Porque você evita, às vezes, até mesmo de fazer uma proposta de maneira errada. Você pode ir até o final, mas ela não vai te liberar o boleto se você não colocar um corretor. Sim. Tá? Então isso é muito importante. É muito importante. Até porque ela precisa do corretor, o business dela não é esse. Então ela precisa de um corretor para quê? Para poder fazer a trâmite da documentação, para poder agilizar, desenrolar tudinho. Né? Então isso é um ponto muito positivo. Como é que você enxerga o mercado nos próximos anos, né? Mercado de leilões, será que ele vai crescer ou vai diminuir? A tendência é crescer, né? É a tristeza de muitos, a alegria de alguns, né? A pessoa fala assim, eu quero um apartamento em tal lugar, quero um imóvel em tal lugar. Dependendo do lugar, às vezes você tá com a carteira cheia, tá fácil. Mas dependendo do lugar, às vezes não tem tanta oportunidade. E aí é aquele momento que você fala, graças a Deus para quem está em dia e é uma pena para quem não está. Então a gente não sabe se fica feliz porque o pessoal não está devendo ou se fica feliz por ter as oportunidades. Mas eu acho que é o seguinte, a tendência é natural. O leilão de imóveis, ele está passando por um momento que ele virou meio modinho. Né? Então, muitas pessoas se fala, né? Isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, ele vai passar por um momento de acomodação, é natural. Às vezes as pessoas acham que elas compram bem, quando na verdade essa é a importância de você ter uma boa assessoria, porque a assessoria ela vai se preocupar não apenas na entrada, mas principalmente na saída. Será que esse imóvel que eu estou arrematando ele tem um mercado que seja um mercado líquido, que você possa pegar e entrar e te dar um retorno? Porque você arrematar um imóvel para ficar com ele 2 anos para vender, você concorda que é um investimento que acaba perdendo sentido. Né? Então, de uma maneira conservadora, você imaginar em arrematar um imóvel e de uma forma conservadora, você imaginar que você consegue vendê-lo em 1 ano, eu acho que é razoável. Né? 12 meses é razoável. Mas passou disso, já começa a perder um pouco o sentido. E se você conseguir vender no menor tempo, melhor ainda. Quer dizer, a tua rentabilidade ela cresce. Então, na verdade, você tem que ter cuidado nessas várias fases. Você não adianta só pensar, eu vou comprar aquele imóvel que ele vale, vamos supor, a avaliação dele está 300 mil, mas ele está sendo vendido por 150. Pô, legal. Mas onde é que ele está? Vou conseguir Qual vender. é o mercado qual é o mercado que atinge ele? É um imóvel de classe média? É um imóvel que está na periferia? É um imóvel que... Entendeu? Então você tem que fazer essas análises porque o segredo está na saída. A não ser que você esteja comprando para morar. Sim. Se você está arrematando, se você está comprando um imóvel para morar, tudo bem. Você já escolheu o lugar, você está... Então, legal. Agora, se você está comprando para investir, se você está entrando no mercado para investir, para poder fazer alavancagem patrimonial, até mesmo para poder ter uma renda passiva, você adquiriu para poder alugar, tudo, então você quer criar... Tudo bem. Aí o que você faz? Você, no caso da locação, você vai fazer uma análise do mercado de locação. Qual é o retorno? Porque hoje os imóveis, a taxa de retorno dos imóveis em locação gira em torno de 0,5, 0,7, entendeu? Então, quer dizer, quando você consegue fazer uma arrematação onde o retorno que você tem ele está acima de 0,8, já é um negócio interessante. Exato. Tá? Ou 1%, é um negócio interessante. Aí você vai falar assim, mas tem investimentos? As pessoas aí, tem pessoas que... não, mas no mercado financeiro nós temos um investimento que te oferece até 1,5%. Então, pega o dinheiro e investe lá. Sim. Então, não vai atrás do imóvel para leilão. Agora, se você está procurando algo que seja... que de uma certa maneira, quando o investimento ele é bem feito, principalmente... Tem uma frase que a gente ouve muito que fala quem compra a terra não é isso? O imóvel é algo que não desvaloriza. Não tem desvalorização. Ele pode ter uma valorização
menor durante um período, dada a circunstância, o cenário macroeconômico, tudo, aí tudo bem, a valorização foi um pouco menor do que se esperava, mas não existe desvalorização. Então você tem, e outra, você tem um capital concentrado, a liquidez é um ponto que tem que ser estudado, mas você tem ali um capital na sua mão, o teu patrimônio está preservado, você vai ter a rentabilidade. Então, é isso. Eu acho que para o futuro, a tendência é de acomodação, né? Já houve aquela febre, não, a gente não tem que arrematar, mas não dá para fazer de qualquer jeito. Então, às vezes, vale mais a pena você analisar as várias estratégias que você pode utilizar como ferramenta para poder fazer uma boa arrematação. Uma delas está dentro da área de vocês. Sim, até eu ia entrar sobre isso, né? Porque você falou que às vezes a pessoa fala muito que o imóvel ele não tem liquidez. E de fato, né? Se você às vezes precisar de dinheiro amanhã, você não vai ter. Né? Em termos comparativos, isso. né? Porém, eu tenho muitos clientes que a gente consegue fazer estratégias para que essa liquidez seja mais substancial, que não fique esperando uma venda ou você dilacerar o teu patrimônio para você levantar dinheiro. E aí é que entra, às vezes, as oportunidades que a gente tem de imóveis quitados, que a gente pode estar fazendo triangulação para fazer a alavancagem patrimonial. Então, muitas pessoas têm vários imóveis e vocês estão sentados numa montanha de dinheiro e não sabem usar isso a favor de vocês. E aí que entra a questão de a gente estar direcionando o consórcio como uma forma de levantar esse dinheiro. Sim, né? Sem dúvida. É o seguinte, vamos dizer, eu tenho um imóvel que custa 400 mil, mas eu tenho interesse em aumentar, alavancar o meu patrimônio. Eu tenho aquele imóvel de 400 mil. O que eu posso fazer? Existem já administradoras que têm um produto que ele vai ser ancorado nesse meu imóvel, vocês sabem muito bem disso, ele vai fazer uma ancoragem nesse meu imóvel. Ele entra como garantia. Como garantia, isso. Ele vai entrar como garantia para que eu possa ter um dinheiro disponível para mim, para que eu faça uma arrematação, e assim que eu fizer a arrematação, que eu fizer a quitação do imóvel, né, e já tiver passado o imóvel para o meu nome, eu consigo transferir essa garantia para esse imóvel que eu arrecadei. E o que eu faço? E a prestação? A prestação eu vou colocar ele em locação, o próprio inquilino paga. Exatamente. E assim, isso é a operação que já usa como determinante a questão do leilão, né? Que você entra. É claro, gente, que é muito importante, eu sempre saliento isso, que se você for comprar um consórcio para fazer a operação de leilão com uma pessoa que não tem esse cenário muito claro, ele vai dizer que é simples e puro, que você vai fazer o consórcio, vai pegar a carta, vai lá e vai comprar o imóvel de leilão, e não é assim, tem todo um processo. Por isso, né, que é necessário a pessoa ter consciência que ela precisa de pessoas confiáveis e que sejam especialistas naquilo que eles estão fazendo. Isso, exato. Porque é o que você falou, às vezes você pega uma pessoa entusiasmada e ela começa a passar informações, ela começa a trazer possibilidades que não existem, que você fala, poxa, isso é inviável, não dá para fazer. Ou às vezes acha que é muito rápido, né? Porque assim, o processo do consórcio, ele é maravilhoso, porque ele te dá inúmeras aberturas. Mas a questão aqui, ele vai ter que estar contemplado. Para fazer essa operação, ele tem que estar contemplado. Então, a pessoa entra no grupo, ela vai contemplar a carta dela. Aí entra uma boa estratégia para contemplação. Contemplou, aí ela vai arrematar o imóvel. Arrematar não, ela vai pôr o imóvel dela como garantia para esse dinheiro que ela contemplou. Esse dinheiro que ela contemplou, aí, no momento que ela participar de uma operação de leilão, a administradora lá vai lá e paga. Isso. Né? Numa outra situação, eu tenho um imóvel quitado e a minha irmã faz uma carta de consórcio e ela compra o meu imóvel. Para quê? Para que levantamos esse dinheiro. Ela é minha pessoa de confiança, eu sei que entre família tá tudo certo, ou eu tenho uma holding familiar,
e eu, como pessoa física, vou lá e compro da minha hold, que também poderia ser uma operação. Nessa situação, o imóvel vai continuar na família e a gente vai levantar o dinheiro. Com esse dinheiro, eu vou lá, ó, Vladimir, eu tenho 300 mil reais, eu quero fazer isso daqui acontecer. Vê as oportunidades aí para mim. Então, às vezes, você acha que não tem uma oportunidade para você dar o start aí em operações, mas se você tem imóveis, a gente consegue também fazer isso. Sim. Né? Agora, uma dúvida, você falou a respeito do financiamento, do parcelamento, mas é possível financiar? Por exemplo, a pessoa chega ali, eu quero isso aqui, gostei do valor, mas eu quero através de financiamento. Então, se for extrajudicial e o banco permitir, porque existe a regra de pagamento, existe a regra de venda, vamos falar da Caixa, que é o mais comum. A Caixa ela tem algumas regras para venda, e tem lá formas de pagamento, que ela autoriza. Então, tem imóvel que só pode ser comprado à vista, não tem outra modalidade. Tem imóvel que aceita, que ele além de poder ser comprado à vista, que é o que eles chamam com recursos próprios, ele também aceita fundo de garantia, como forma de pagamento. Existem outros que eles aceitam recursos próprios, fundo de garantia e permitem o financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, SBPE, de acordo com a regra do SBPE. Então, ele permite. Né? Então, vai depender do imóvel que está sendo oferecido e da regra que foi estabelecida pela Caixa. O que acontece? Em 2024, a Caixa, eles estavam muito abarrotados de imóveis. Eles precisavam desfazer urgente a quantidade do volume que eles tinham. Eles abriam a porta para sair um tanto, mas entrava outro tanto pela. Então, tava um giro muito grande. O que eles faziam para poder, de uma certa maneira, atrair e incentivar as pessoas a participar? Eles pagavam tudo. Então, eles pagavam dívida condominial, pagavam dívida de IPTU. Então, vamos dizer, Zerava tudo. O imóvel ele saía por 150 mil. Aí você ia lá ver, ele tinha 80 mil de dívida de condomínio. A Caixa pagava. Você não pagava nada, a Caixa pagava. Tinha mais 25 mil de dívida de IPTU. A Caixa pagava. O que aconteceu? Em 2025, ela teve um problema de contingenciamento de verba. De fundo, né? Isso. Aí mudou a regra do jogo. Então, nessa mudança de regra, o proponente ele passou a assumir a dívida dos tributos. Então, os tributos ficaram por conta do arrematante. E também eles criaram uma regra, tem imóveis que o arrematante ele assume integral a despesa de condomínio, as dívidas de condomínio. Tem outras que a Caixa ainda paga, dependendo do interesse dela de eliminar, ela assume o pagamento. E também tem a regra mais comum agora é o seguinte, o valor da avaliação, vou usar aquele exemplo dos 300 mil, o valor da avaliação do imóvel é 300 mil, mas ele está sendo vendido por 180. E o que acontece? O arrematante, ele assume o compromisso, quando ele arremata, do pagamento de 10% do valor da avaliação, da dívida condominial. Então, se houver uma dívida condominial acima de 30 mil, a Caixa paga. Até 30 mil é o arrematante que vai pagar. Entendi. Entendeu? Interessante, Vladimir, essas informações. Então, para quem hoje quer ser um investidor de leilões, quais são os pontos, então, que você faria assim, um resumo para ter o cuidado para o investidor não entrar numa furada, então? Quer investir em leilão? Maravilha. O que você elenca, então, resumindo esse episódio aqui, para ficar... Quem está chegando agora mais para o final, para não perder, né? O que você listaria? Então, tudo começa pelo planejamento. Planejamento. Você, em qualquer situação, se você não tiver um planejamento, você está fadado a intempéries, né, do processo em si. Ou seja, seja para investir no mercado financeiro, seja para investir em leilão, seja para investir em qualquer situação, você tem que ter um planejamento, porque você tem que saber, primeiro, aonde você está e você tem que saber onde você quer chegar. E ali você vai estabelecendo o processo. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que está querendo investir em leilão, ela tem que se planejar, ela tem que ter consciência de que isso pode ser um processo de médio prazo.
né? Embora seja o leilão em si, ele é algo um tanto dinâmico, mas para você poder fazer uma boa arrematação, você tem que ter um planejamento. Olha, eu pretendo iniciar, olha, eu quero iniciar a partir do segundo trimestre do ano de 2026, então eu quero já começar a buscar as oportunidades agora, eu quero fazer, tem que haver uma boa análise, tá? Um bom trabalho de análise, por isso que é importante a Ter alguém pessoa ter uma boa experiente, né? assessoria, né? Uhum. Ter uma boa assessoria para justamente o quê? Para não acabar dando um passo errado ou fazendo uma compra focado só na questão do preço baixo. Não, eu quero, é outra coisa. Você tem que estar aberto, entender que o mercado é dinâmico e o mercado ele é contínuo. Ele não vai encerrar hoje, ele não vai encerrar amanhã. Então você não tem que se apaixonar pelo imóvel. Olha, eu vi esse imóvel maravilhoso, eu quero esse imóvel. Sabe? Se você pretende investir, você tem que entender que você tem que entrar na melhor oportunidade e sair no melhor momento. Então, você tem que buscar uma assessoria que te apresente, né, uma análise fidedigna da situação do imóvel, que te apresente um estudo de viabilidade financeira, que seja factível. Do Né? mercado como Você tem imobiliário ali, da isso, região. tem que haver uma análise também, e quando eu falo saída, é justamente a questão da venda, o pós-arrematação. Então, Exato. se há um imóvel para investimento, o investidor, existem três, eu vou dizer assim, participantes, arrematantes. Tem um arrematante investidor. O arrematante investidor, a preocupação dele é fazer um bom negócio. Está investindo, então o dinheiro dele tem que ser bem tratado. Tá? Então, para ele, o principal é justamente a questão do retorno do investimento que ele está fazendo. Existe o arrematante que deseja adquirir, não está preocupado com rentabilidade nem nada, é o arrematante que deseja realizar o sonho de adquirir um imóvel, de ter um imóvel, e que às vezes não tem condições de comprar um imóvel num preço de mercado, então ele vai recorrer ao leilão. E o leilão, ele justamente é muito democrático porque ele oferece oportunidade para todo mundo. Então, ele vai recorrer ao leilão. Essa pessoa, ela não está preocupada no retorno do investimento que ela vai fazer, ela está preocupada muitas vezes em economizar. Né? Então, se ela conseguir economizar o dinheiro dela na aquisição desse imóvel, está perfeito. Só que essa pessoa também, ao contrário do investidor, ele sabe que ele tem um teto. E quando chega naquele teto, não adianta ele querer furar o teto, porque ele vai acabar tomando prejuízo. O morador, o que vai adquirir, ele não está preocupado com o teto, ele está preocupado com o que ele vai economizar. Geralmente esses investidores compram um imóvel de leilão, deixa ele arrumadinho, bonitinho e volta para vender. É o que chamam de house flip, né? Pega o Isso. imóvel numa situação, faz a reforma, deixa já próprio para a venda e manda embora. E E valoriza bem o investimento. Por isso que é importante fazer essa boa análise, né? E a saída? A saída é justamente o seguinte: quando você está fazendo toda aquela avaliação, a análise mercadológica que vai ser a chave. Por quê? Porque na análise mercadológica você já sabe se o imóvel ele pode te proporcionar o retorno pretendido ou não. Você compra um imóvel por 150, um imóvel que potencialmente poderia chegar a 350, só que não tem liquidez, não tem público. Você sabe que se você for fazer análise do mercado, embora ele possa até valer os 350, mas você vai perceber que ali o valor máximo que ele alcança é 280. E aí, como é que tu faz? Existe um mercado também, dentro desse mercado, né, de leilões, que é um mercado extremamente... Ali é para investidores mesmo, que é o de alto padrão, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas imóvel de luxo não vai para leilão. Tem muitos, o pessoal não sabe, tem muitos. Mesmo? Opa, é imóvel de 5 milhões, imóvel que vale 10 milhões está saindo por 5. O Pablo Marçal fala muito disso, né? É. Que uma das práticas mais assim rentáveis dele como empresário são as operações de leilões, que ele já pegou fazenda, ele já pegou áreas, até né, leilão de fazenda. enormes. Sim. Terras rurais, o leilão de terras rurais, ele dependendo da região que tu tem, ele é muito rentável. Né? Ele pode te dar um retorno, porque, vamos dizer, uma fazenda, por exemplo. Né? Uma fazenda, se ela for uma fazenda, vamos dizer assim, de pasto para animais, para vaca, para boi,
você não está só comprando a fazenda, você já está comprando Negócio, né? um negócio produtivo. Uhum. Né? Então, quer dizer, você não vai ganhar só em cima da terra, mas você vai ganhar do que a terra produz. Tá? Dependendo da arrematação, é um excelente negócio. Essa é uma área que eu ainda não cheguei, né? Até Uhum. por causa da nossa região Sim, urbana sim. aqui tudinho, mas é uma que eu gostaria de aprender. Gente, já estamos aí. Olha, esse papo rendeu Caramba, hein? muito. E olha que dá para fazer até um A segundo parte 2, né? episódio, É a parte 2. porque realmente é algo que se fala, as pessoas entendem parcialmente, mas como a gente trouxe aqui, há muitas vertentes que é importantíssimo. O objetivo de a gente ter trazido o Vladimir é realmente a gente limpar, né, muitas dessas informações que são distorcidas, e eu acredito que a gente teve a oportunidade, Tem né? muitos mitos no mercado, né? Se fala muitas coisas que não procedem. Ou que é ou de um positivismo muito grande, ou de um Exagerado, né? negativismo muito grande, né? É o desconhecimento, né? À medida que as Isso. pessoas vão conhecendo, elas vão se tornando mais seguras, né? Isso Sim, em qualquer área, em qualquer atividade, sim. é normal. Quando você desconhece, você ter receio. Então, à medida que você começa a se envolver, tudinho, você vai percebendo que com um bom planejamento, com boas estratégias, com uma boa assessoria, você consegue ir longe, né? E Exato. isso em todas as atividades. E acaba Então, virando um vício, né? tremendo, tremendo. É algo que você começa a fazer já de uma maneira natural. E olha, gente, qual que é o objetivo aqui? A gente entender o que se encaixa para você. Porque a gente, quando traz um parceiro, quando a gente traz um especialista aqui, a gente traz com o objetivo de, ó, é para ti? Então, chame ele, né? Chame o Vladimir, Vladimir vai deixar aqui os contatos dele. Se você tem interesse, curiosidade de conhecer, né, esse mercado, que é um mercado que eu não vou dizer que ele é emergente, porque ele já existe há muito tempo. Ele está um pouco mais, posso dizer até que um pouco mais aquecido. Nós estamos à disposição, procura a gente, vai ser um prazer poder atendê-los. Vai lá, vamos tomar um café junto. Eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis que você tiver, porque muitas vezes as dúvidas elas trazem medos que nos impedem de avançar e nos paralisam. Então, quando a gente encontra com alguém que conhece, e eu vou fazer um comentário aqui, uma observação, que eu acho que eu cheguei a falar para vocês, né? Eu era uma pessoa avessa a consórcio, eu era uma pessoa avessa, mas quando eu me aproximei de pessoas que conhecem, como é o caso de vocês, Uhum. que detêm o know-how acerca já desse produto, tudinho, eu percebi como ele se torna vantajoso quando existe um bom planejamento, quando existe realmente um processo de acompanhamento. Isso é o que faz a diferença. No final Exato, das contas, é o que vai fazer a diferença. exato. Né? Então, eu agradeço a oportunidade para vocês, agradeço mesmo. Caramba, Fiquei Imagina. muito honrado de muito ser bom. convidado por vocês. Imagina, Né? foi assim um A gente que prazer, né? agradece aqui, Porque há tá? muitos anos a gente fala de ter uma operação É, de leilões no escritório, claro, de incluir isso dentro do nosso ecossistema, porque a gente, no episódio anterior, se você não viu, você vai lá e veja, a gente falou sobre ecossistema. O que é o ecossistema? É o cliente entrar na nossa empresa e ali ele conseguir ter todas as soluções para entender as necessidades dele, né? atender as necessidades dele. Seguro, consórcio, plano de saúde, leilões, por que não, né? E aí, com isso, a gente quer estar perto de quem realmente tem a expertise. Porque a gente não tem como ter tantos braços, né, dentro do escritório, sendo eu, o Sandro, né, e os nossos sócios. Aí a gente pegando esse tipo de reforço, a gente consegue inclusive desenvolver estratégias juntos, É né? isso Perfeito, aí, Né? pessoal. perfeito. Gostou? Fez sentido para você? Então, ó, faz o seguinte. Manda lá para aquele seu cunhado que entende tudo de leilão, fica dando pitaco. Manda esse episódio lá para ele, pro seu tio também, e quer ser investidor. Manda para todo mundo.
dá o like, comenta e quem sabe aí a gente vai ter uma parte 2, né? Com o Vladimir aí mais Bem pra em frente. breve. Comenta aqui, se você quiser, traz o Vladimir de novo que a gente traz aqui de novo. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado e até a Até a próxima. Obrigado, até a próxima. próxima. Tchau, Tchau. tchau.